Capítulo 2 começa com a leitura, como pelo menos o texto da parábola de novo, né? Lá na página, que deve ser, deixa eu ver aqui, na página 56, 57, na página 58, o autor resolveu colocar a parábola outra vez. É como se a gente fosse começar a parábola de novo. Já vimos um pouco e veremos novamente. Capítulo 3 é o pedido vergonhoso. O pedido vergonhoso. Eu começo as minhas observações na página 61, quando ele fala assim, que a palavra usada no texto é assotos, do grego, assotos, a palavra para pródigo. A palavra para pródigo. Pródigo é gastador, né? Esbanjador e etc. O autor chama a nossa atenção que assotos quer dizer desperdício. Mas, dentro da análise dele, do autor, ele vai dizer que a falha dominante do caráter do pródigo não se limitava ao fato de ele gastar muito, mas ele fala aqui de um significado que traz fortes ecos de imoralidade, promiscuidade, depravação moral. Da onde que você acha que o autor, que o MacArthur tirou isso, Jorge? Bom, ele tirou isso, talvez, de uma análise do termo assotos, de dentro da parábola, por causa do que acontece com o jovem, né? Pois ele vai gastar o dinheiro dele com farra, com um monte de coisa, então era mais do que só gastar, né? E ele fala assim, ó, um parágrafo que eu tiquei aqui, eu achei importante. O jovem é uma ilustração clássica de uma pessoa não disciplinada que desperdiça a melhor parte de sua vida satisfazendo prazeres extravagantes e se torna escravo de sua luxúria e seu pecado. Ele é uma prova viva do pecado e como ele inevitavelmente degrada o pecador. De como ele degrada o pecador. Eu achei interessante esse parágrafo porque ele é facilmente aplicado em qualquer cultura, em qualquer época. E muito, 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 muito na nossa cultura hoje. A gente está no século XXI. A gente está separado dessa parábola aqui por séculos e 2 milênios. Mas esse tipo de vida indisciplinada, buscando satisfazer os seus próprios prazeres, não é outra coisa senão um retrato da nossa sociedade hoje. Eu não sou estudioso de psicologia nem de psicanálise, mas dentro de um aspecto antropológico, da análise do ser humano, e eu não quero cometer nenhum anacronismo aqui, não quero levar para o texto um conceito da nossa época, mas quando a gente se debruça sobre os estudos de Freud, e eu falei sobre isso para os jovens da igreja, eu preguei na última reunião dos jovens e eu falei sobre isso, sobre Freud. Meu professor no seminário, nas aulas de cosmovisão, de introdução à filosofia e umas outras matérias que eu fiz com esse professor, ele dizia assim que se a gente quiser entender a sociedade de hoje, a cultura de hoje, a gente tem que entender 2 pensadores, Freud e Marx. São 2 caras que a gente precisa conhecer se a gente quiser entender como é que a nossa sociedade e a nossa cultura funcionam hoje. E uma coisa que o Freud diz, quando ele faz uma análise antropológica, quando ele olha para o ser humano, ele faz 2 observações interessantes. A primeira delas é que a disciplina é alguma coisa que o ser humano não gosta. A disciplina, o cerceamento da liberdade,
e aqui o Freud vai dizer no sentido de civilidade, a imposição de uma civilização ao ser humano, Freud vai dizer, é para ele penoso e custoso. Então o ser humano não quer ser disciplinado. O ser humano não quer ser civilizado. Ele não quer rédeas controlando-o. O ser humano, ele quer ser livre. Essa foi a leitura de Marx, de Freud, alguns séculos atrás. E quando o autor falou isso aqui, que o jovem rico é uma ilustração clássica de uma pessoa não disciplinada, me veio à luz esse comentário do professor e essa leitura de Freud. Porque a falta dessa disciplina, a falta desse jovem ser submisso à sua cultura, ao seu pai, ao seu século, ao seu momento na história, e esse desejo de não se enquadrar naquele contexto social, religioso, cultural, faz desse jovem um modelo para o ser humano da nossa sociedade hoje. E o que o jovem faz é sair tentando satisfazer os seus prazeres. E um dos aspectos das análises de Freud, dentro da psicanálise também, é que ele enxerga o ser humano como essa pessoa que vive à busca da satisfação dos seus próprios prazeres. É isso que ele quer, satisfazer os seus anseios. E eu estava conversando com os jovens que o Freud faz a seguinte análise, né? Por exemplo, saciar a fome é uma coisa biológica. Se eu tenho fome, vou comer pão, vou matar a minha fome. O pão atendeu a uma necessidade biológica. É da ordem da fisiologia, da biologia. Mas satisfazer um desejo não é da mesma ordem. Porque, veja só, você pode satisfazer a sua fome com pão com mortadela. Mas tem dia que eu não estou com vontade de comer um pão com mortadela. Tem dia que eu estou com vontade de comer um negócio mais gostoso. O que você quer comer, Jorge? Pô, eu queria comer um bacalhau. Mas o pão com mortadela vai saciar a sua fome do mesmo jeito. Vai. Mas eu não quero... O que eu quero agora não é eu não quero suprir uma necessidade biológica. Eu quero suprir um desejo. Eu quero ter prazer. Então eu quero comer um bacalhau. Um sapato só supre as minhas necessidades. Mas eu não quero ter um sapato só. Eu tenho prazer em ter 2, 3, 4, uma coleção. O Freud percebeu que o ser humano corre atrás de satisfazer os seus desejos. Não é objeto da nossa aula hoje, mas o Freud vai chamar isso de sexualidade. E não tem a ver com sexo em si. Tem a ver com essa relação do ser humano com os desejos que não são saciados na sua relação biológica com a vida. Eu quero satisfazer prazeres. Então, o ser humano, nesse aspecto freudiano, ele é um ser que não quer ser encaixotado, ele não quer ser limado, cerceado na sua liberdade, nos seus instintos, ele quer ser livre e ele quer viver para satisfazer os seus desejos. Essa foi a leitura de Freud, antropológica, do século em que ele viveu. Ele enxergou isso no ser humano. Se ele tivesse lido as parábolas de Jesus, talvez o Freud teria percebido que isso não era restrito à época dele. E o filho pródigo é o retrato daquilo que ele estava enxergando naquela época. Eu não quero levar Freud para a parábola de Jesus Cristo. Eu quero
eu quero olhar para essa parábola aqui e dizer assim, Jesus já sabia. Jesus já sabia. A Bíblia já tinha dito isso para a gente. Isso aqui somos eu e você, que temos um anseio humano dentro de nós por satisfazer os nossos desejos além das nossas necessidades, porque isso nos dá prazer. E que a disciplina não é sempre uma coisa gostosa de se ter na vida. E aqui talvez eu vá um pouco mais longe, hein? Olhando um pouco para a gente. A gente encontra disciplina, às vezes, até para academia. A gente só não encontra disciplina para estudo da palavra, para oração, para as disciplinas espirituais. É muito interessante isso. Mas vamos adiante. Próximo tópico aqui no livro fala assim, ó, a impressionante insolência do rebelde. E eu grifei a seguinte frase aqui do parágrafo, dessa parte de baixo da página 61. O pedido do jovem, como Jesus o descreveu, era ultrajante, atrevido e enormemente desonroso para o pai. Dentro daquela cultura essa dominada pela lei, pela Torá, pela lei de Moisés, isso que o filho estava fazendo era uma desonra para o pai, uma vergonha, era um ultraje, era um atrevimento. Tudo, ele diz na página 62, tudo em relação ao pedido que o garoto fez ia contra os costumes e valores centrais da sociedade hebraica. Então havia naquele filho pródigo esse quê da rebeldia, de quebrar os paradigmas e os valores e as coisas que a vida dele e a cultura dele e o tempo dele lhe impunham, e ele queria liberdade. Aí eu vou para a página 63, porque tem um outro parágrafo que eu acho importante para a gente ir construindo essa imagem do que está acontecendo ali. Esse talvez, último parágrafo da página 63, esse talvez tenha sido o aspecto mais perturbador do comportamento do filho pródigo. Um filho naquela cultura, pedir a herança antecipada era o mesmo que dizer, pai, eu queria que você tivesse morto, para eu poder pegar a minha parte do dinheiro e fazer dele o que eu bem entender e viver a minha vida do jeito que eu quero. Você está atrapalhando os meus planos. Você é uma barreira. Eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha realização pessoal. Quero deixar essa família agora. Eu tenho outros planos que não envolvem você, meu pai, não envolvem a nossa família, não envolvem o meu irmão mais velho, não envolve essa propriedade aqui que é nossa, não envolve essa cidade. Eu não quero me relacionar com nenhum de vocês. Dê-me a minha herança agora, porque eu vou embora daqui. Porque não era só que ele queria o dinheiro, ele não queria mais as amarras as rédeas do pai. Ele não queria esperar o pai morrer para pegar o dinheiro dele. Então, para ele, se o pai tivesse morto naquela hora, já era melhor. E da onde que o autor tira essa reflexão? Por causa da cultura, por causa da lei, de como funcionava a família naquele tempo. Pedir a herança antes era exatamente isso aqui que o jovem estava dizendo. Aí, quando eu olho para isso aqui, sabe o que me vem à mente? O ser humano, quando vira as costas para Deus. Deus foi o Senhor que me criou, o Senhor criou todas as coisas, é o Senhor que tem a vida, mas eu quero viver a minha vida longe do Senhor. Para mim, o Senhor está morto. E eu quero viver a minha realização, quero viver a minha vida, sabe? Eu quero seguir a minha liberdade. E
esse jugo do Senhor, Deus, é um impedimento. Então, eu preciso me libertar dessa religião arcaica, dessa ideia de que Deus existe, eu estou indo embora. Estou virando as costas para Deus. O que esse jovem rico fez, esse filho pródigo fez, perdão, é a mesma coisa. Ele é o paradigma do ser humano que se afasta de Deus. Foi assim que eu li esse parágrafo. Não sei se isso saltou aos seus olhos. Aí na página 64 ele vai dizer assim: em uma cultura na qual a honra era tão importante que o quinto mandamento, dos 10 mandamentos que Deus dá para Moisés no monte, o quinto mandamento é honra seu pai e sua mãe. Então isso era uma lei muito forte naquela cultura lá. Então fazer o que o jovem está fazendo é um negócio assim terrível. E aí começa assim o segundo parágrafo da página 64. Naquela cultura, a resposta normal para esse nível de imprudência seria, no mínimo, um tapa na cara por parte do pai. Isso aconteceria em público, para envergonhar o filho que mostrasse tal desrespeito. E aí ele abre parênteses, o autor. Se isso parece muito severo, lembre que a lei de Moisés prescrevia a morte a pedradas para filhos incorrigíveis, Deuteronômio 21, de 18 a 21. Assim, um filho culpado de desonrar o pai a esse nível seria destituído de todos os seus direitos e expulso da família para sempre. Seria dado como morto. Ou seja, o que o filho pródigo fez era muito pesado, a ponto de o pai, para poder responder a essa afronta, ser-lhe outorgado o direito de levar o filho para a praça pública, esbofeteado na praça, para que toda a cidade, toda a vila, todo o clã soubesse o tipo de filho que ele era. E isso era a morte. E aí o autor vai dizer que, no último parágrafo, no penúltimo parágrafo da página 65, Jesus escolheu a melhor maneira de mostrar um cenário de imensa vergonha. Dada a estrutura social de Israel, aquele era o nível mais baixo aonde um filho poderia ir. Então, dentro daquela cultura, daquele entendimento religioso que havia, à luz dos 10 mandamentos, o que aquele jovem fez era o degrau mais baixo que um ser humano poderia ter alcançado na sua relação, nas suas relações familiares, religiosas, o seu respeito não só ao Pai, mas a Deus e a tudo que Deus tinha dado. Então, quando Jesus pinta essa parábola, para nós, não soa tão pesado assim o que o jovem fez. É feio, mas a gente talvez veja coisa muito pior hoje em dia. Haja visto o caso da Richthofen, que matou pai e mãe efetivamente, né? Mas aqui Jesus pinta um quadro bem assim, bem feio. E que para qualquer religioso daquela época exigiria do pai uma atitude severa. Então o texto não só expõe a vergonha que o filho está causando, mas o texto produz no coração dos ouvintes, naquele século, produz um sentimento assim: o pai precisa punir esse filho. O pai precisa punir esse filho. A gente já vai chegar no que o pai fez. Mas na página 67, no segundo parágrafo, ele vai dizer assim, ó: como todo adolescente sem limites, ele deduz que esse filho pródigo é um adolescente.
A adolescência vai até aí, sei lá, os seus 19 anos, talvez, 18. Como todo adolescente sem limites, o pródigo era uma pessoa triste. Achava que o que ele precisava era de mais independência, que é o que o ser humano deseja quando se dispõe a se libertar de Deus. Eu quero a minha independência, eu não quero viver sob o tacão, né, cajado de Deus. Como todo adolescente sem limites, o pródigo era uma pessoa triste, achava que o que ele precisava era de mais independência. Ele estava cansado da pressão cultural para honrar seu pai e não via nenhum benefício em permitir que os pontos de vista do pai governassem a vida dele por mais tempo. Ele estava determinado a abandonar assim que possível todas as obrigações para se livrar das restrições, especialmente se livrar da autoridade do pai. Se isso não é um retrato da nossa sociedade hoje, de um ser humano que não quer ser controlado pela cultura ou pela religião ou por qualquer tipo de imposição, ele quer decidir os seus caminhos. Ele quer escrever a sua história sem que ninguém opine nela, porque essa é a minha verdade. Então é assim que eu vou conduzir a minha vida. Incrível isso aqui, hein? De novo, sem fazer nenhum tipo de anacronismo e sem fazer nenhuma análise econômica do marxismo. Mas quando você fala de Marx, sociologicamente falando, filosoficamente falando, se você tiver uma rodinha de marxistas, e se você falar do materialismo histórico dialético, e tiver alguma, se você for menino e tiver alguma moça lá que você esteja interessado, quando você falar de materialismo histórico dialético, ela vai querer namorar você. E se você for uma menina e tiver algum filósofo lá que você está de olho e você soltar que você sabe o que é o materialismo histórico dialético, o cara ele vai parar para te ouvir, porque de certo você é uma pessoa além da curva. O Marx era um materialista histórico dialético. Materialista porque para Marx não tinha Deus, nem mundo espiritual, nem outra dimensão. Para Marx o que existia era isso aqui, essa vida material, não material de posses de dinheiro, material da matéria, do corpo humano, da vida física. Não tem nada além dessa nossa vida física. Não tem um mundo espiritual, não tem um céu para onde eu vou, não tem um Deus em nenhuma outra esfera etérea. O que tem é a matéria, é essa vida aqui. Por isso ele era um materialista. Ele era um materialista histórico, porque na cabeça dele o ser humano escreve a sua própria história. Ele escreve a sua própria história a partir de si mesmo, ele vai construir a sua história. E como não há nada além da matéria, não há nenhum Deus que vai intervir na história dele, para ajudar ou para atrapalhar. O homem vai escrever a sua própria história. E essa escrita histórica, ela é dialética, porque esse homem conversa com o mundo. Ele tem uma dinâmica dialética, de diálogo. Ele está transformando o mundo ao seu redor e também está sendo transformado por esse mundo. Ok. Esse filho pródigo aqui, ó, que queria mais independência, ele não queria estar sujeito às pressões culturais daquela época. Ele não queria estar debaixo da autoridade do pai. Ele não queria que ninguém governasse a vida dele. Ele queria o dinheiro do pai. E ele queria escrever a própria história dele. Ele queria escrever a própria história dele. E para ele não havia nenhuma outra autoridade acima dele. O pai, a cultura, a Torá, os 10 mandamentos. Eu dou conta da minha vida. Eu vou escrever a minha história. Eu vou me relacionar com esse mundo aqui. Eu vou dialogar com ele e vou escrever e construir a minha história. Isso é o que Marx e Freud pensavam. Mas quando eu olho para esse filho pródigo aqui, eu vou dizer, cara,
Estava aqui o tempo inteiro, ó. Estava aqui o tempo inteiro. E não era só naquela época. Desde que o homem cai, é assim que o homem é. Seja o filho pródigo, seja um jovem de hoje. É assim que o jovem é. Pois bem, depois de pintado esse quadro, religiosos, cidadãos ao redor de Jesus Cristo vão pensar assim: agora o pai vai pegar pesado com esse menino. E aí, página 69, a divisão da herança. Ao invés do pai esbofetear o filho, ao invés do pai fazer uma cerimônia de enterro fúnebre, como quem diz, meu filho está morto para nós, ao invés do pai expor o filho em praça pública e exigir o apedrejamento dele, o pai reparte a sua herança. O pai reparte a sua herança. Cara, esse pai aqui, talvez alguém estivesse olhando lá e ia dizer assim, esse pai é um frouxo, meu. O filho faz dele gato e sapato. Ai, meu Deus do céu, o pai repartiu a herança. E lá embaixo eu fiz uma observação, ó, não sei se vai dar para vocês verem, que eu fiz uma bola e risquei tudo em volta do meu livro, ó, porque ele fala assim, ó, o modo como o texto original grego, lá no grego, está escrito é muito significativo. Herança, lá no texto original, é bios. Da onde vem, por exemplo, biologia, o estudo da bio. Bios é vida. Tem duas palavras para vida no grego. Bios, que é essa vida biológica, e zoe, que é tipo uma vida espiritual, assim, zoe. Bios é essa vida biológica. Quando o texto fala que o pai dividiu a herança, o texto está dizendo que o pai dividiu bios, dividiu a vida. Dividiu a vida dele. Tudo que ele, como pai, havia herdado, recebido, ele divide com o filho. Ele libera o filho. Ele não esbofeteia, ele não mata, ele libera o filho. Sem empecilho, sem impedimento, sem nada. Isso aqui é muito significativo. Quando eu olho para isso aqui, eu penso assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós nos afastamos de Deus, mas Deus não nos expôs em praça pública, não nos matou automaticamente. Deus simplesmente estende sobre nós a sua graça e a sua salvação, dizendo para nós nessa parábola que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Aí a página 60, a página 70 vai dizer assim: as ações do pai demonstravam que ele era realmente amoroso. Ele não era um tirano. Ele não estava disposto e estava disposto a passar pelas humilhações públicas em vez de expor e humilhar o filho. Porque todo mundo ia falar que aquele pai era um frouxo. Como você deixa seu filho falar assim? Como é que você divide a herança com ele? Como é que você faz uma coisa dessa? Então, entre sofrer essa humilhação o filho e sofrer a humilhação o pai prefere sofrer a humilhação ele. Ele voluntariamente sofreu o que constitui uma das mais dolorosas agonias de todas, o pesar de um amor rejeitado. O amor do pai por aquele rapaz era, sem dúvida, muito profundo. E quanto maior o amor, maior é a dor quando esse amor é rejeitado. O que eu vou dizer aqui é que todo amor impõe a nós um custo.
Amar é sofrer. Amar é um sacrifício. E eu não estou citando isso como a letra de música do cancioneiro popular. Eu estou dizendo isso à luz da palavra. Porque se Deus é amor, a atitude que Deus nos mostra como fruto desse amor é a encarnação e a morte de cruz. O amor de Deus é demonstrado pelo ser humano no fato de que ele, Deus, prefere ele morrer ao invés do ser humano morrer. É o que o pai fez pelo filho. Entre o pai expor o filho, o pai disse: eu passo essa vergonha. Não vou colocar essa vergonha sobre o meu filho. Cara, isso aí é muito significativo. Isso aqui é muito incrível, eu acho. E é, na verdade, o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo conosco? Deus está assumindo a vergonha. Quem foi para a cruz? Eu e você? Ou Deus? Foi Deus. Foi você ou foi Deus? Foi Deus. Então Deus sofre a gente na cruz. É igual ao pedir perdão. Um casal que se ama, um exemplo, um casal que se ama. E o esposo resolve perdoar a esposa. Ele não está preocupado com justiça. Não está preocupado com quem está certo ou com quem está errado. Ele vai lá e vai dizer: me perdoa. Fiquei nervoso. Me perdoa. Quando ele diz me perdoa, e ele não entra nesse embate de quem tem a culpa e quem tem que pagar por ela, mas quando ele, por amor, perdoa, ele está assumindo o custo do perdão. Ele está ficando com o sofrimento. Ele está ficando com o ônus. E ao invés disso, escravizá-lo, isso vai libertá-lo, na verdade. Né? Mas amar é sempre sofrer. Amar é andar 1 milha a mais, 2 milhas a mais. Amar é suportar, é perdoar, é não odiar. Amar é um exercício que sempre nos exige sacrifício e sofrimento. O pai fez isso pelo filho. Como o pai na parábola, lá no final da página 70, a parábola, em vez de destruir e desonrar os pecadores o mais rápido possível, Deus mostra extrema tolerância. Ele oferece aos seres humanos a liberdade para seguirem a própria vontade. Deus não acabou com a vida do homem no pecado, Deus deixou ele viver. E repartiu a bios. Fora de Deus não há vida. Mas a humanidade se volta contra Deus e Deus não tira a vida do ser humano. Deus deixa o ser humano vivendo e oferece a ele a oportunidade do arrependimento. Deus oferece a ele a graça da salvação e do perdão. Isso é extraordinário. Deus mostra a extrema tolerância. Deus oferece aos seres humanos a liberdade para seguirem a própria vida, embora fique claro que a única intenção desse pecador é se rebelar contra a vontade de Deus. E mesmo que tal rebelião cause ao Pai Celestial grande desonra, Deus deixa. Mas desonra não era nada para Cristo, diz o MacArthur, que saiu do paraíso, do seu trono como Deus, esvaziou-se a si mesmo, veio como homem se fez servo, e como servo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Está citando Filipenses. Então essa parábola, ela mostra, nesse momento aqui, o quanto nós, humanidade, somos um reflexo do filho pródigo. Corremos atrás dos nossos próprios prazeres, sem darmos ouvidos a Deus. Não queremos ser cerceados na nossa liberdade pelas imposições de Deus, da sua lei, da sua religião, da sua vontade soberana. E Deus não nos mata, nem nos expõe. Deus prefere sofrer a vergonha. Ele vai para a cruz e morre por nós. Isso aqui era uma ofensa aos fariseus. Isso aqui era um nó na cabeça de qualquer pessoa naquele momento. Isso aqui é um nó ainda hoje. Eu vou dizer que isso aqui é um nó na cabeça dos evangélicos de hoje em dia.
Se você falar isso aqui para um evangélico, ele vai pensar assim, mas se Deus já me salvou, então para que eu vou deixar o pecado? Porque nós, como evangélicos, queremos que as pessoas sofram. A gente quer que as pessoas padeçam no inferno pelos pecados delas. A gente não pensa como Deus, a gente pensa como um algoz, que quer ver as pessoas pagando pelo mal que elas fizeram. Achei esse capítulo muito bacana. E para dizer para vocês a verdade, eu me dei por satisfeito com a leitura dessas páginas e não senti vontade de entrar pelas próximas. Quis parar aqui mesmo. Isso aqui é o anúncio da graça do Evangelho no reino de Deus. É isso aqui. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Embora eu e você tenhamos nos afastado de Deus para levarmos a nossa vida a despeito de Deus, para escrevermos a nossa história e fazermos da nossa vida o que nós bem entendêssemos, e assim, tendo merecido a morte, Deus não nos mata. Deus prefere morrer ele e pagar ele mesmo o pecado pelo preço de um pecado que nós cometemos. E aí derrama sobre nós desse amor e nos convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tinha isso para falar. Alguém quer falar alguma coisa? Sinta-se à vontade. Essa é a hora. Não, é só um comentário. A hora que você falou, né, que o filho pródigo, na sociedade, né, ela acaba, nós todos, né, a sociedade ela acaba fugindo de Deus, né, se separando de Deus por escolha, por querer viver. Meu áudio está saindo bem para vocês aí, não? Legal. A sociedade ela acaba se afastando de Deus para viver os seus prazeres, né? Para viver os seus desejos. Só que, Jorge, enquanto você falava isso, eu fiquei pensando o seguinte: isso não gera um subproduto também de uma parte da sociedade que vive isso, não se encontra, e depois ela vai buscar um pai, um Deus, em qualquer outra coisa, e aí acaba também numa busca que também não está levando a Deus, mas ela está no desespero, ela está buscando sair ali da lavagem dos porcos, né? Voltar para o pai. Porque eu falo isso porque eu trabalho com uma galera que vive surtada, e que o desejo dele às vezes é ganhar mais dinheiro, só para ter mais dinheiro. Ele nem sabe o que ele vai fazer com todo aquele dinheiro, sabe? E no final eu olho parte desses clientes, dessas pessoas que eu convivo, num vazio, sabe? De desespero, assim. E aí eu vejo, às vezes, buscando em religiões, em não sei, um monte de coisa, né? Em gurus do YouTube. O cara vai do coaching, o cara vai buscar ali um pai posto, não sei, alguma coisa para que ele se sinta de novo em obediência. Um referencial, né, Joaquim? Isso, que ele tem um referencial, Danilo, bem colocado. Eu acho que é um subproduto. Eu acho que o cara vai, sai, se arrebenta, não se encontra com Deus, e aí, eu não sei, parece que ele fica perdido e se arrebenta de novo. Ele vai buscar, não sei, do nada. Um abismo não chama outro abismo, Joaquim? Chama. Quando o homem se afasta de Deus no jardim, a sedução da serpente foi: você vai ser como Deus. Então, como disse o Ed René há muitos anos atrás, e eu fui tentar entender o que ele tinha dito, há na tentação a possibilidade de um salto ontológico. Estava uma vez no encontro de pastores, o Ed René falou isso. Aí eu não sou besta, né, irmãos? Eu tenho cara de besta, eu brinco bastante, mas besta eu não sou.
Quando ele falou isso, eu fiquei bem quieto, mas bem quieto. Fiz cara de que, ó, isso mesmo, cara disso mesmo. Fui para casa. Fui descobrir o que era, primeiro, ontologia, para depois entender o que era um salto ontológico. Aí fui descobrir que a ontologia era tudo que era referente ao ser. Falei, não entendi. Não me ajudou nada essa definição, não me ajudou nada. Aí depois eu fui entender que lá no Éden, o Adão é um ser humano. A Eva é um ser humano. Nós somos seres humanos. E Deus é um ser de outra ordem. Ele é Deus. Quando a serpente diz, você vai ser como Deus, é como se o homem conseguisse dar um salto. Ele vai deixar de ser ser humano para ser um ser como Deus. Por isso, um salto ontológico. Um salto referente ao ser. Então, o homem se projeta e como um aspecto, dentro de um aspecto idólatra, o homem se torna o Deus da sua própria vida. Porque quem antes dizia o que era bom e o que era mal, era Deus. Quem vai dizer o que é bom e é mal agora é esse próprio ser humano. Ele vai virar o padrão da sua própria vida. Ele vai ser o seu próprio Deus. O homem que deveria ser a imagem de Deus na criação, agora em pecado, ao invés de ele assumir esse papel, ele coloca um monte de coisa no lugar de Deus. Imagens, bichos, sol, luz, estrelas. E ele mesmo não assume esse papel, porque ele já está destruído, fragmentado pelo pecado. E o fato do homem ter se afastado de Deus gerou dentro do homem um vazio que é exatamente do tamanho de Deus. E se esse vazio é do tamanho de Deus, ele não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa que não seja Deus. Então, esse homem, ao longo da sua vida, ele vai colocar nesse buraco deixado por Deus uma porção de outras coisas, na tentativa de fechar esse seu vazio existencial. Porque ele não resolve como sendo Deus da vida dele. Dinheiro também não vai, apesar de dinheiro ter o poder de ser Deus, de ser elevado à condição de Deus, também não resolve. O ser humano vai perceber que nada resolve. Aí o que ele vai fazer com isso, Joaquim? Aí a gente vai poder pensar num zilhão de exemplos aqui, né? Mas esse ser humano, esse filho pródigo é o reflexo disso tudo aí. Esse ser humano que vira as costas para Deus, que quer construir a sua história, a sua vida, que quer satisfazer os seus desejos. Esse ser humano é o reflexo do ser humano de hoje. Triste, né? Quando o MacArthur... é interessante se você citou isso aí. A dedução do MacArthur aqui é que o filho pródigo é um jovem triste, né? Cheio de dinheiro, fazendo tudo o que ele quer, e ele é triste. Porque ele se vê naquela condição e fala, mano, eu tô comendo bolota de porco, meu. É aquela máxima, não há felicidade no pecado, né? Felicidade está em Deus. Mas eu, assim, só um breve comentário. Eu peguei para ler essa semana. Vai muito de encontro que vem a sociedade atual, né? Se a gente for olhar, no olhar mais neopentecostal, ou pentecostal, eles iriam julgar os pais o pai por ser omisso, por não estar não orientando, né, mas Sim. honrando aquilo que é a herança dele, né? Dividir, que é uma diferença da cultura naquela época, né, pastor? Isso aí foi o pai que não educou. Ia ser bem nessa linha. A religião, Danilo, ela quer condenar todo mundo, né?
Na religião, só eu sou santo, o resto é tudo pecador. Então eu vou condenar o filho, eu vou condenar o pai, eu vou dizer que o pai não educou, eu vou condenar a igreja, dizer que a igreja devia ter feito alguma coisa, é porque não aprendeu na escola dominical. Nessa hora, a culpa está em cima de todo mundo, menos em cima do pecador. É a lei do Homer Simpson, do filósofo Homer Simpson. Se a culpa é minha, eu posso colocar ela em quem eu quiser. Eu vou colocar ela em você. E se for consertar, acaba com o resto da igreja. Mas é isso aí, é esse ser humano em degradação, né? Esse ser humano em decomposição, esse ser humano corrupto, que está sendo seduzido pelo pecado, que foi seduzido pelo pecado e está sendo destruído por ele. Mas o ser humano não é vítima, né? O ser humano não é vítima. Ele fez essas escolhas. Cada ser humano faz as suas. Então nós não somos vítimas dessa história. É o caminho, né, que vai... você tem dois caminhos para seguir. Tem vários caminhos, na verdade, né? Mas você vai ter que escolher. É muito legal. Gostei muito desse capítulo aqui. Achei muito bacana, assim, as sacadas do MacArthur. Muito legais. Estou bem contente. Não, ela é facinho. Mas ela nos leva para reflexões profundas a respeito do evangelho, da graça, de Deus, da lei, da gente. Muito interessante. Tudo que Jesus quis produzir de reflexão para fariseus e para quem estava lá ouvindo ele, a gente consegue hoje. A gente consegue refletir e dar uma explodida assim na cabeça. Continuem a leitura, façam as suas anotações, e quanto mais você lê, mais anotações você tiver, mais a gente consegue ficar debatendo aqui e mais proveitosa vai ser a nossa experiência. Mas muito legal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, quarta, até domingo, até todo dia. Beijo. Volta, filho pródigo. Volta, Jorge.